Eu gostaria que você começasse dando uma ideia do começo da sua vida, do nascimento. Quando você nasceu. Meu amor, lembra? será que eu me lembro? Quando você nasceu, seus pais, irmãos, onde? E dá uma pincelada na sua infância, aí aproveitando para colocar influências musicais que você possa ter recebido nessa época. Então faz o seguinte, eu vou avisar você, eu tenho uma péssima memória. Então, se você pudesse ir perguntando, assim, porque eu mudo muito de assunto, sabe? Assim, de repente, assim, eu fico... Aí, pra ficar legal o teu lance, eu podia ir perguntando os lances. Como é que foi? É assim? Pode ser assim? É, claro. Então, tudo bem. Estou dando esse assim para você dar um início. Começa falando como é que eu nasci. Isso. Seu nome. Certo. Já pode? Já. Já tá. Nasci em São Paulo. As pessoas às vezes pensam que eu sou gringa por causa do Lee, do meu nome, né? Mas esse Lee é um nome mesmo. Meu nome é Rita Lee Jones. Então, meu pai, descendência estrangeira, americana, né? Minha mãe também, italiana. E eu cresci vendo os dois lados. Eu cresci no meio de uma coisa bem distinta, que era meu pai e minha mãe. E os dois também com uma formação completamente diferente um do outro. Minha mãe católica, aquela coisa de italiano, aquela coisa de família, de mãe, de carinho, de perdão, sabe, essas coisas. E meu pai, uma pessoa assim, pagã, sabe? É uma pessoa forte, brava, sabe? Muito bravo, porque ele é descendente de índio, sabe? Então ficou uma coisa boa. Depois eu percebi, eu não entendia muito bem quando era criança, não. Esse lance todo me confundia um pouco. Mas aí quando eu cresci, eu achei ótimo ter os dois como pai, sabe? E tenho duas irmãs. Aí eu estudei, até fiz comunicações. Meu pai queria que eu fosse dentista. Aí eu falei, não, dentista não vou ser, eu posso ser veterinária. Fiz mais um pouquinho de veterinária, não gostei, saí. No início dos seus estudos, Rita, como de colégio primário? De colégio primário. Fiz numa escola francesa em São Paulo, chamada Liceu Pasteur. E era muito rígido e tinha, assim, uma grande diferença de tratamento com os franceses e com os brasileiros. Sabe aquela coisa de escola francesa pesada? E foi bom, era bom, era bem rígido mesmo o lance todo, desde o uniforme que tinha que ter até... Não era colégio de freira, mas era um outro lance, sabe? Não era aquela coisa dura de colégio de freira, era duro no outro sentido, uma coisa meio marcial, sabe, às vezes. Mas uma escola boa. Aí eu fiz... O que eu fiz? Eu fiz primário, fiz ginásio, fiz científico nessa escola. Depois eu saí, fiz os cursinhos da vida todos, né? Prestei para comunicações e entrei. Acho que eu devo ter feito uns 6 meses só de comunicações. Aí saí, porque eles mal se comunicavam comigo. Eu falei, como? Comunicações? Aqui? Então logo. E eu já estava com os Mutantes naquela época, né? Essa época toda, desde o ginásio, foi no ginásio que eu me dei um clique assim de música, né? Que minha mãe tocava piano. Músicas italianas, sole mio, né? Aquelas coisas. E meu pai gostava de música caipira brasileira, daquelas Inesita Barroso, tudo, ele curtia esse lado, né? E na época do ginásio apareceu Elvis Presley, né, no lance, e eu não podia escutar disco em casa. Meu pai não dava esse negócio de disco, que era para concentrar nos estudos, aquela coisa, né? E minha mãe de vez em quando tocava um pianinho escondido para eu ouvir, eu dançarina. Aí eu escutei, na escola tinha uma vitrola, né? E as meninas da minha classe começaram a levar Elvis Presley e tudo. Aí eu comecei a ver as fotos dele, tudo, comecei a associar o som, a cara dele, a voz dele com as fotos que eu via. E eu fiquei ligada, aí eu comecei a ler coisas sobre ele e tudo. O jeito que ele mexia os quadris, né? Elvis the Pelvis. Eu falei, nossa, que loucura, né? Deve ser ótimo, não sei o quê. Porque até então eu curtia o som, assim, das minhas irmãs mais velhas. Eu tenho 2 irmãs mais velhas. Então, a mais velha gostava, assim, de coisas Calbi Peixoto,
Ray Charles, né? Essas coisas assim, mais né? Aquelas orquestras, Glenn Miller, tudo, Ray Conniff. E minha outra irmã, a Virginia Lee também, minha outra irmã chama Mary Lee, mais velha. A Virginia curtia assim Dolores Duran, uma coisa mais romântica, Connie Stevens, Connie Francis, aquela coisa bem apaixonante, Frank Avalon, né? E daí quando pintou o Elvis, eu falei assim, olha, não é nenhuma nem outra, eu vou ficar com esse aqui que apareceu, né? Comecei a fazer um grupo de meninas na escola onde eu estava, no ginásio ainda, e chamava Teenage Singers. Aí eu falei assim, eu tava pra me formar de ginásio, né? E tinha aqueles lances de baile de formatura, de vestido, que as meninas ficavam loucas e só falavam nisso no último ano, né? Aquela coisa toda. E o colégio levava a sério demais esse negócio de baile. Então, eu falei assim, eu cheguei pro meu pai e falei, olha, me formei, vou me formar, vou passar. Porque eu estudava, eu nunca fui má aluna, mas também nunca fui CDF. Então, me formei. Aí eu falei assim, olha, tem o lance do baile de formatura e não sei o que, do vestido. Aí eu falei pra ele, eu não tô afim dessa, não. Eu queria uma bateria. Aí, mas como? Você tem certeza, não sei o que? Minhas suas colegas, suas amigas vão no baile. Eu falei, mas eu não tô afim, eu tô afim de uma bateria, porque eu tô querendo começar alguma coisa. E como eu não sei nada de harmonia nem nada, eu quero bater em alguma coisa pra dar um ritmo, né? Aí foi comprada uma bateria Caramuru. Pagamos 29 cruzeiros. Era ótimo, eu achava o máximo, né? E a gente fazia ensaios no porão da casa da minha mãe com esse grupo Teenage Singers. A gente chegou até a fazer apresentações no Canal 9, que acabou pegando fogo lá em São Paulo. E era engraçado, a gente tinha um uniforme. Aí a gente começou a fazer festinhas de escola com esse grupo. E daí eu conheci os Mutantes, que chamava os Cara de Pau. E era o Serginho nem tocava ainda, era o grupo do Arnaldo. Aí eles tocavam muito bem, sabe? Muito bem mesmo. E a gente cantava muito bem, tocava muito mal, né? Menina, tudo nervosa, tocando violão assim, né? Mas a gente cantava bem. No primeiro você tocava e cantava? Tocava bateria e cantava. Aí a gente sempre se encontrava nas festinhas de escola. Foi aí que pintaram os Beatles, que foi a minha segunda paixão, né? Paixão que eu digo, aquela coisa que te influencia muito para você te dar um impulso para fazer as coisas que você tá afim, né? Então, quando apareceram os Beatles, eu comecei a prestar mais atenção em letras, em harmonia, em construção melódica, porque eles ofereceram tudo isso, e mais aquele visual louco, cabelo comprido, de revolucionar mais ainda que o Elvis, né? Quarto meninos lindos, aquela ideia de grupo mesmo pra valer, né? Com som e tudo. Aí eu me liguei em contrabaixo, passei da bateria pro contrabaixo, né? Tocava mal, que era um horror, mas eu me achava ótima. e continuava fazendo parte assim de outros grupos, tudo. E aí a gente resolveu unir as Teenage Singers com os Cara de Pau. E formamos um grupo chamado Os Seis. E então era Arnaldo, Rafael, Pastura, quem mais? Sueli, eu, Jim, Beatriz, era uma porção de gente, né? As meninas e os meninos, né? Aí a gente foi fazer o primeiro Jovem Guarda. Porque o Roberto Carlos vai começar um programa aí, não sei o quê, mas a gente não curte o Roberto Carlos, não sei o quê, a nossa outra. Vem já revoltar, rebeldes já naquela época. Né? Não, mas não sei o quê, mas a gente vai fazer. Aí falaram pra gente que era bom fazer, então a gente foi, né? Então tocamos uma música chamada Suicida, no primeiro Jovem Guarda, que era a coisa mais punk que eu jamais ouvia. E inclusive nesse show Babilônia, eu faço Suicida daquela época, né? Eu me lembrei, porque ficou tão atual de repente, sabe? Uma música assim de 15 anos atrás, ficou atual. Que fala de um cara que se atira do viaduto do chá. Aí ele narra toda aquela coisa sangrenta do suicídio dele naquela época, né? Então a gente foi no Jovem Guarda e ninguém entendeu nada. No local Suicida lá, Roberto Carlos quase teve um ataque do coração. Quem são? Fora, não quero mais eles aqui, tudo. Aí a gente começou a fazer bicos em televisão para acompanhar Tim Maia, fazer vocal para... Isso era no Canal 13.
fazer vocal, não sei o que. Aí pintou um lance com o Rony Fon, um programa dele que era para combater o Roberto Carlos, do Jovem Guarda. Então, lógico, vamos lá no programa do Rony Fon. E aí o Rony Fon falou assim, olha, eu acho que o nome de vocês não tá com nada. O que quer dizer vocês? Vocês, né? Não sei, vocês não querem mudar de nome, não sei o que, pensa bem, tudo. Aí a gente falou, realmente acho que esse nome não tá com nada, não sei o que. E eu tava lendo um livro, eu sempre gostei muito de ficção científica, né? Então eu estava lendo um livro chamado como é que chamava? O Planeta dos Mutantes. O Planeta dos Mutantes. Era a história assim de umas crianças que se uniam, assim, ficavam um ser só, uma cabeça só e pensavam em conjunto, sabe? Eu fiquei emocionada, falei, mutantes, somos os mutantes, não sei o que, aos berros, né? Aí o Rony Fon achou ótimo e todo mundo achou ótimo, então ficaram os mutantes. E aí começou. Daí mais tarde, um pouquinho, a gente estava fazendo os vocais na televisão, no Canal 13, um programa chamado Quadrado e Redondo. Era muito bom, era ao vivo. Aí apareceu o Rogério Duprá, lá no meio do programa, e assistiu a gente. Naquela época já eram só nós três, só Arnaldo, Sérgio e eu, né? Aí ele falou assim, aí chamou a gente do lado, né? E falou assim, olha, tem um lance aí. Vocês conhecem Gilberto Gil? Lógico, não sei o que, conhecemos, tudo. Fez o Louvação, tudo legal, não sei o que. Ele falou, então tudo bem, vocês não são tão americanizados, que não conhecem, não sei o que, né? Aí ele falou, o negócio é o seguinte, tem um festival da Record, tudo, então o Gil tá pensando se vocês poderiam fazer o backing vocals pra Nana Caymmi, que vai cantar uma música dele chamada Bom Dia, né? Inclusive no disco, tudo. Aí eu falei, lógico, vamos gravar todo o primeiro disco que a gente ia gravar, não quer ter um estúdio, né? Aquela coisa assim, né? Vamos ver. Aí a gente chegou no estúdio, tava Gil, tava Nana, ele passou a música pra gente, nós aprendemos. Então, fizemos o vocal, né? E o Gil ficou interessado, ele ficou curtindo a gente, assim, meio de longe, a gente meio com vergonha dele, não sei o quê, não sabendo direito o trabalho dele, assim. Aí ele chamou a gente de um lado e falou assim, sabe o que é? Que eu vou cantar uma música também no Festival da Record, que chama Domingo no Parque. Vem dar uma espiadinha, não sei o que. Chamou a gente e tocou, né? Nossa, ela abriu um olho desse tamanho, né? Falando, meu Deus, que maravilha, era isso exatamente que a gente estava pensando, que loucura. Foi um Beatles. Para mim foi de novo, assim, aquela coisa que motiva a mudar, né? Então primeiro foi Elvis, depois Beatles, depois Gil. Assim, a grande influência, né? Aí ele falou assim, eu tava afim de botar guitarra elétrica também junto, acompanhando a gente, tudo, não sei o quê. Vocês estão afins? Ah, lógico, então vamos nessa, não sei o quê. Paixão à primeira vista, aquela coisa. Aí eu já comecei, quando a gente começou a frequentar os ensaios da Record, é uma barra pesadíssima, eles tinham ódio de guitarra elétrica, sabe? Então tinha aquela patotinha assim que tava fuzilando o Gil de ódio, mas como, mas não sei o que, quando a gente começou a ensaiar com as guitarras, né, eles queriam matar. Então formou uns abaixo-assinados para tirar a gente de lá. Eu tava um clima péssimo, tava aquela MPB super radical, tudo, né? E o Gil com a cabeça de sempre, querendo abrir, querendo já ampliar as coisas. Por que não uma guitarra elétrica, né? E a gente também, por que não a gente fazer um festival de música brasileira, né? Então foi aquele lance. Aí eu falei, então já que é pra valer, vamos começar a fazer coisas absurdas, né? Começar no roupa, tudo. E foi aquele lance todo, simplificando. Como você sentiu essa inserção toda diferente dentro do festival, que era bem radical, e foi na época um choque, né? Domingo no Parque, e você depois com 2001, etc. Como você sentiu isso tudo dentro daquela bitola que existia na época? E de preferência, Rita, quando você for citando esses fatos, vai dando mais ou menos as datas para localizar, né? Certo. Essa época do Gil foi 67, essa época do Domingo no Parque. Então, o que me valeu disso tudo é que eu estava no meio, de repente, de compositores, de pessoas que faziam música, que arranjavam o lance todo, que eu não estava acostumada. Até então, o que eu fazia em matéria de grupo era copiar as coisas de fora, as coisas de dentro. Então, esse dado que o Gil deu, que os baianos, que os festivais assim abriram para mim e para os Mutantes na época, foi o lance da composição, sabe? De
de começar a se ligar nessa de ser compositor. Foi uma coisa incrível, foi forte demais, sabe? Você, de repente, querer dizer coisas para as pessoas e não saber direito como é que faz. Então é um processo gostoso, é bonito, você fica se conhecendo melhor, tudo, né? E o que mais você perguntou? Do impacto causado na época pro tipo novo de coisa que estava sendo mostrada. Foi terrível, foi incrível. Quer dizer, a gente segurou. A gente, quando anunciaram o Gil e a gente entrou, eu me lembro direitinho. Ele até falou pra gente assim, olha, vai pintar uma reação esquisita. Porque eles viram, a gente era criançada, tinha 15 anos, 16, 13 anos, tinha o Serginho, né? Ele falou, olha, vai pintar uma barra meio estranha, mas vocês segurem, fiquem na sua, nessa juventude que vocês têm, não levem a sério nada, não sei o quê. Então a gente entrou com ele. E foi uma vaia terrível. Quando entramos com as guitarras, ligamos no amplificador, aquele barulho já, aquelas microfonias. Aí o pessoal queria matar a gente. O júri, assim, fuzilando, tinha já as pessoas que já estavam afins de transar. Pouca gente, assim, que curtiu o lance, né? Rogério Duprá, um maestro conceituado, tudo de repente se vestindo de mecânico para a região orquestra, né? Aquelas coisas todas que... O começo do tropicalismo foi a coisa mais forte que teve, porque daí as pessoas quiseram definir demais tropicalismo, sabe, bem para adiante, aí foi perdendo aquela coisa toda, passou a ser moda, passou a ser um movimento rotulado, uma coisa que, sabe, aí os baianos, aconteceu aquele lance com eles, que eles foram exilados, todo, foi chato, mas durante o tropicalismo todo, pô, dava para sentir de perto, a gente... Os Mutantes, naquela época, sempre era cobrada uma posição política dos Mutantes, sabe? Mas a gente não tinha nenhuma preocupação, não queria saber, nem sabia que existia essas coisas, sabe? A gente estava no meio deles, sabe? Porque era festa, era colorido, de repente os baianos com aquele sotaque louco dele, sabe? Era uma coisa de criança mesmo que a gente tinha. Então... Mesmo dentro do tropicalismo, a posição dos Mutantes era uma posição criticada, sabe? Que achavam realmente um absurdo a gente participar do tropicalismo, sendo assim, não tendo uma posição política radical, aquelas coisas todas, né? Que aliás era um dos lances furados de certas pessoas do tropicalismo, que se diziam tropicalismo, porque na verdade quem fez mesmo a grande modificação foi Caetano e Gil, né? Quer dizer, o pessoal todo, eu acho que veio atrás, mas realmente o carro-chefe eram os dois, sabe? A cabeça mesmo, eram os dois. Então, como a gente estava perto deles, eles estavam ensinando, sabe? Abriram tudo pra gente, Caetano ensinando como é que faz letra, como é que pega o lance e bota no papel, sabe? Essas coisas mesmo. E o Gil mostrando um lado musical pesado de rock, pauleira que a gente tinha, que não sabia direito como é que era em termos de Brasil, sabe? Então era uma troca fantástica. Aquele show que a gente fez na Sucata, quando é que foi? 69. Na Sucata. Tinha até Tropa de Choque. No final era um show barra pesadíssima, né? Mas era ótimo. Tinha, músicas fantásticas. Daí quando eles foram embora, a gente fez Divino Maravilhoso. Fizemos tanta coisa bonita com eles, viu? Quando eles... Você dá uma ideia dessa fase de festivais todas, aqui no Tortura em 2001? E o que você sentiu da importância do festival dentro da música brasileira? Englobar. A partir de 67, né, os festivais começaram a ter uma importância assim, nacional, era um acontecimento, era tipo Copa do Mundo quando tinha um festival. Então a gente chegou a fazer com o Gil, o Domingo no Parque, e foi em 68 ou 67, por aí, nessa época, acho que entre um e outro, que era no fim do ano. Depois, no ano seguinte, os Mutantes fizeram, o Gil acompanhou os Mutantes no Don Quixote, e daí também a gente fez duas, acho que foi em 69, fizemos duas, que foi o Don Quixote e o 2001, que eu fiz em parceria com Tom Zé. Então era legal demais. E cada vez mais a gente resolveu brincar muito. Naquela época os Mutantes gozavam de tudo, não levavam a sério nada, porque a gente era mesmo criança, né?
Então, cada ano que passava, que a gente se inscrevia no festival, e que o pessoal botava a nossa música, porque sabia que a gente ia fazer uma festa mesmo, quando eles viam que a gente era uma... A gente chamava muita gente para festivais, sabe? Do FIC, quando o Gil fez, no ano seguinte do Don Quixote, em 70, o Gil fez uma questão de ordem, e o Caetano fez Proibido Proibir, que aí os Mutantes acompanharam o Caetano, Proibido Proibir, vestidos de plástico, no Tuca. Então aí começou uma agressão com eles, porque eles estavam abertos, completamente abertos, sabe? Eram, assim, cabeças incríveis. Então a gente resolvia fazer um espetáculo às últimas consequências para o público, sabe? Aquela coisa colorida, de não entrar num palco com terninho e gravata. Não, vamos vestir de plástico, sabe? É proibido proibir, ele estava falando. E de repente houve um tumulto no Tuca, as pessoas começaram a jogar ovo, tomate, pedaço de madeira com prego, uma agressão terrível. Quer dizer, em 68 era aquela coisa de, meu Deus, novos gurus, tudo. Em 70 já foi aquela coisa de vamos destruir, porque eles estão demais, eles estão falando demais. A gente não está preparado para ouvir essas coisas. Você sentia, sabe, você via que as pessoas estavam agredidas porque elas não estavam entendendo nada daquilo. Aí o Caetano fez aquele discurso lindo, que tem até gravado, né? Essa juventude que quer tomar o poder, aquelas coisas. Eu sei que foi uma loucura. Aí desclassificaram Caetano e Gil e jogaram os Mutantes para entrar no lugar deles, para ir concorrer no FIC por São Paulo, no Rio, que era o Caminhante Noturno, em 70. E a gente foi pro Rio. Aí que eu entrei vestida de noiva, grávida, o Arnaldo vestido de toureiro, e o outro vestido de Idade Média, enfim, uma loucura, porque de repente entrava a Ângela Maria com longo, sabe, uns broches na cabeça, umas perucas, de repente minha gente vestido de noiva grávida, fazendo uma bagunça, um carnaval, e o Maracanãzinho estourando, né? Eles queriam mais, era espetáculo, dar espetáculo para as pessoas, porque eles queriam mesmo, né? Essa época de festival foi ótima, foi um barato, até que começou... Tudo que é bom dura pouco, aquelas coisas, né? Começou uma deteriorização lá dentro dos lances todos de festival, aquela roubalheira, e as gravadoras interessadas em promover, enfim, aquela coisa que sempre acaba deturpando o lance legal da coisa, né? A gente fez o último, depois, o ano seguinte, a gente chegou a fazer o Ano Meio Desligado, vestidos de espelho, que o pessoal falou, não, por favor, não apareça com nada colorido, não sei o quê, porque ofusca a televisão, estava começando a televisão a coisa, né? Não, vocês não podem usar nada. Aí falaram, então vamos de espelho, fizemos umas roupas de espelho, aí não aparecia nada na televisão, ofuscou tudo, aí ficaram com ódio da gente, uma coisa, né? Abaixo assinado para tirar os Mutantes do festival. Eu me lembro que só quem não assinou esse abaixo assinado, os compositores, foi o Nelson Mota. Ele não assinou. Mas todo mundo, Sidney Miller, Danilo Caymmi, olha, Edu Lobo, todos eles mostraram a lista pra gente abaixo assinada, né? Então você via todos os compositores e os motivos que eles não concordavam, assim, porque a música brasileira estava sendo deturpada por um grupo de rapazes que não sei o que querem gozar da nossa mãe, eles que vão para os Estados Unidos. Uma coisa absurda. Hoje em dia você vê o Martinho da Vila tocando uma guitarra Gibson. Estrangeira ainda, né? Como mudaram as coisas. Nossa Senhora. Eu sei que o último FIC que a gente fez, o último festival que houve também, a gente fez o Mande um Abraço pra Velha, que foi a minha última apresentação com os Mutantes. Essa época de festival foi bem Mutantes, né? Você acha que hoje os festivais ainda teriam sentido dentro da música brasileira? Depende do jeito que eles poderiam fazer a coisa. Eu acho que festival é sempre uma abertura, sabe? Eles não deviam colocar pessoas assim, Chico concorrendo com uma pessoa que ninguém conhece. Eu acho que as pessoas conhecidas deviam fazer um show, sabe? Um show. Mas ser só pra gente moça, pra gente que está começando, que não tem oportunidade, sabe? Porque gravadora hoje em dia é fogo, você tem um trabalho todo e não sabe como que você chega a fazer um disco, a aparecer, a fazer o Globo de Ouro. Então o festival seria a melhor coisa que poderia fazer, mas aí entra muita política no meio, sabe? Gravadoras, aquela briga toda, então
Mesmo a abertura, que tentou, apareceram coisas incríveis na abertura, mas aí, como resolveram eleger uma pessoa que não tinha nada a ver com o sucesso popular que teve o festival, despintou. Dessa fase toda que você contou, onde começou a entrar a profissionalização? Deixa eu ver. Foi no Tropicalismo dos Mutantes, quando a gente começou a gravar o primeiro disco da gente, né? Que a gente viu que tinha um lance todo, um trabalho todo grande, não era tanta brincadeira assim como a gente pensava, porque se a gente fizesse um disco, a gente tinha faixas assim, com tempo determinado, tinha que dizer algumas coisas, então a gente tinha que se preocupar com letra. Então a gente ficou mesmo levando a sério mais esse lance a partir do momento que a gente começou a compor músicas, né? Que foi dentro do Tropicalismo. Aí ficou mais profissional a partir do primeiro disco, uns shows aí. Fala um pouco sobre esse disco. Você colhendo bem, né? Tá legal. Sobre esse primeiro disco dos Mutantes, a época e dá uma ideia já. Ai, olha, você sabe que disco eu não me lembro de nada. Você sabe que eu nem me lembro dos discos que eu fiz com os Mutantes. Eu não me lembro mesmo. Esse primeiro, como é que era? Era Mutante só. Era uma capa verde. Eu gosto muito desse disco. É um dos que eu mais gosto. Depois teve... Foi quando, Rita? Foi em 69. Aí eu me lembro que Elis Regina, a gente estava sendo empresariado por Marcos Lázaro. Elis Regina ficou doente, não podia fazer uma temporada no Olympiade de Paris. Aí mandaram a gente pra lá, os Mutantes. Olha que loucura. Mandaram os Mutantes pra lá. E a gente estava terminando o segundo disco, que tinha o Ando Meio Desligado, que eu estava de noiva na capa. Aí que época que foi? Foi 71. A gente foi pro Olympiade. Aí foi muito engraçado, porque a gente fez umas apresentações. No ensaio eles viram uma coisa esquisita. Só que é isso? É Brasil, mas como? Com guitarra? Não, cadê o pandeiro? Cadê a cuíca? Né? Mas como? Aquela menina ruiva no Brasil? Que isso? Aí eu falei, bom, a gente tem que dar um jeito de passar que é brasileiro, que o Brasil é isto também. Né? Por que não? Aí eu me vesti de baiana. O Arnaldo se vestiu de cangaceiro, o Sérgio se vestiu de índio, o Dinho se vestiu de, sei lá, de Zé Carioca. Eu sei que a gente resolveu, à base da fantasia, também passar um lance. E daí a gente pegou músicas, fez uma seleção legal, bate macumba, umas coisas mais do gênero, mas que não perdia o beat que a gente tinha, né, que era nosso. Então a gente não ia cantar bossa nova e coisas assim. Foi legal, a Lampião foi ótimo. Daí a gente fizemos Midem. Midem foi 71 também, foi logo depois. Fizemos Midem, aí fizemos uma temporada no Teatro Vilaré, em Portugal, com Edu Lobo. Foi em 71 também. Aí, que mais? Aí a gente chegou a voltar em 72 para Paris, fizemos um disco lá, que não saiu, porque também ninguém entendeu nada. A gente resolveu fazer um pupurri dos discos. A gente tinha 2 discos gravados no Brasil, então fizemos uma mistura deles em francês, né, para lançar lá em Paris, e não saiu, porque a gente não estava preparado também, né, para fazer nada lá. Era muita loucura. Teve Mutantes no País do Bauretes, teve um disco, eu não me lembro das datas, sabe, que foram lançadas, mas teve a Divina Comédia, né? A Divina Comédia, que foi muito engraçado. Que mais que teve? Teve um disco de capa branca que chamava Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida, que tinha, eu fiz o desenho da capa, sabe? Eu fiz me olhando no espelho assim, ia desenhando, e saiu a coisa mais torta que eu já vi na vida. Aí eu falei, não, essa sou eu mesmo, porque eu tô me vendo assim, né? Aí foi a capa do Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida. Na época dos Mutantes era bom, a gente não fazia sucesso nacional, não, sabe? Porque também a gente nem estava querendo, a gente tratava mal repórter,
a gente não levava a sério entrevista, sabe? A gente não achava, também, sabe? Eles são muito velhos, a gente vivia pichando, assim, tipo um ódio de família, porque todos nós éramos obrigados a estudar, sabe? Eu só parei de estudar, quando é que eu parei de estudar? Mesmo 1 ano depois que eu saí dos Mutantes. Eu fiz Mutantes inteiro estudando, então era muito dividida a coisa, sabe? Eu fazia mais numas de brincadeira, de passar o tempo, de achar que vida boa, não sei o que, sabe? E essas eu ia estudando. Quando eu saí do estúdio para fazer mesmo lá, eu saí dos Mutantes, sabe? Saí de tudo. Fiquei 9 meses vendo o que eu queria fazer. Foi que época? Foi em 72, 73, por aí. Depois que eu saí deles, eu fiquei 9 meses compondo, escrevendo. Aí eu vi que eu tinha que fazer música, que era o jeito que eu mais curtia a vida, era fazendo música, mas ao mesmo tempo eu sabia que existia toda uma luta, existia assim um trabalho que eu tinha que encarar, assim, numas de levar a sério a coisa. Seria o meu trabalho, a minha vida boa, tudo junto, né? Foi a época que eu fiz Mamãe Natureza, uma época que eu estava bem nos braços da Mamãe Natureza, mas fazendo ao mesmo tempo, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho com a Lucinha Tambo, que é uma pessoa que até hoje eu sou fã, assim, número 1 dela. Quero muito fazer um trabalho com ela ainda. E a gente chamou o trabalho da gente de Cilibrinas. Fizemos a Fono 73. Foi em 73 a Cilibrinas. A gente tinha uma porção de música. Eu saí dos Mutantes e eu falei, chega de barulho, não quero mais. Aí eu falei, Lúcia, vamos tocar um violãozinho, nós duas, a gente canta, bem bonitinho, tudo. Aí fomos abrir a Fono 73, né? Era um dia que a gente ia abrir para os Mutantes, que já estava na outra fase deles, tudo. Estava uma fase legal. Então a gente continuou sempre amigo, sabe? Eu saí dos Mutantes porque eles viam que eu estava de cuca fundida mesmo, eu estava precisando pensar, dar um tempo, e ao mesmo tempo eles tinham condições de levar Mutantes adiante, então não houve grilo. Aí eu estava com Cilibrinas, com a Lúcia, fomos abrir o Fono 73, levamos uma vaia. Todo mundo, som, eu quero som, bota som, o que é isso? Aí é música pra dormir, não sei o que. Aí saímos as duas, assim, a gente tinha colocado umas asas, umas cartolas, umas roupas maravilhosas, mas com violãozinho, né? Tipo folk mesmo, bem maneirinho, tudo, sonhando, aquela coisa de natureza, tudo. Nada, não deu certo. Aí eu falei, Lúcia, vamos ter que encarar um som mesmo pesadão, porque realmente a gente não consegue divertir muito as pessoas, e a intenção é divertir as pessoas, né? Aí ela falou, legal, então vamos procurar um pessoal, vamos. Aí ela falou, olha, eu conheço um grupo chamado Lisergia, que toca num baile, não sei o que, você não tá afim de ver? Aí a gente foi, era o Tutti Frutti. Era Luiz Sérgio, Li, Salada e quem mais? Rufino e Emilson, né? Aí a gente foi lá assistir, tudo, achamos eles ótimos, bonitinhos, carinhas novas, sabe? Aí chegamos e combinamos um ensaio lá na minha casa, na casa da minha mãe, né, na garagem, para variar. E eles foram. Aí começou a pintar o Tutti Frutti, daí, né? Aí a gente fez uma temporada no Ruth Escobar, lá em São Paulo, no Porão, lá embaixo, né? Porque aí eu tinha saído da Fonogram. Não, eu tinha saído dos Mutantes. E a Fonogram estava esperando um trabalho, assim, líder, de superstar, de sucesso. Aí eu estava com Tutti Frutti, começando a conhecer as pessoas, a gente começando a compor, a ensaiar, tudo, né? E tinha uma série de músicas, então a gente resolveu fazer um disco na Fonogram chamado Atrás do Porto Tem Uma Cidade. E então a Fonogram estava desesperadamente atrás, assim, de uma popstar, de uma estrela, de uma coisa assim, meio, sabe, da cabeça deles. Eles achavam que seria eu. Aí eu falei, olha, meu lance é grupo, eu saí dos Mutantes para fazer um outro grupo. O meu lance é grupo, é um trabalho que eu mais culto, não sei o que. Tudo. E eles viram, assim, um disco, não deram a maior força pro disco. Eu acho um disco ótimo, sei lá, sabe? Eu acho puro, é inocente, é puro, é bem o começo. E não deram a maior força, chegaram a tirar de circulação esse disco, sabe? Aí eles falaram, olha, não dá pé, porque você vê, secos e molhados estão aí, vocês não conseguem fazer nada, então
não dá, não sei o que, tudo, aquele cozinha, aquela coisa de cozinha, tudo. E 73, isso. Não, 74 já. Então a força nossa começou a ser show ao vivo. A gente começou a fazer temporadas no Ruth Escobar, que foi um sucesso. Temporadas no Rio, no Teresa Raquel, que foi um sucesso, foi uma loucura. Então tinha um buchicho louco atrás da gente, do Rita Lee Tutti Frutti, só em termos de show ao vivo, que naquela época não tinha nada parecido, que a gente já começou a fazer tudo, né? A soltar fumaça dali, a explodir de lá, sabe? Então ninguém entendia nada, como que não tem um disco de sucesso, não sei o que, se o show é um barato, tudo, né? Aí foi passando o tempo, Atrás do Porto foi guardado numa gaveta, e aquele gelo. Aí eu cheguei lá pro André Midani e falei, olha, realmente não tô afins, assim, de vocês me maltratarem, maltratar o Tutti Frutti, sabe? Não acho legal isso de vocês, acho que vocês não estão entendendo a gente, nem a gente está entendendo o lado de vocês, então acho melhor desligar o lance, né? Aí eles falaram, tudo bem, porque a gente já contratou mesmo o João Ricardo, que saiu dos Secos e Molhados, e vai fazer o maior sucesso, então nós não precisamos de você. Sabe aquela coisa mesmo de, já vai tarde. Eu falei, legal, vamos ver quem é que ganha, tipo, estou ofendida, agora estou ofendida. Aí pintou o lance de uma proposta da Som Livre, que era uma gravadora que estava no começo, eles não tinham praticamente cast nenhum. Naquela época, quem é que estava na Som Livre? Ninguém mesmo, foi 75. Não tinha ninguém na Som Livre. Aí eles tinham interesse em começar o lance como gravadora, tudo. E aí a gente fez o Fruto Proibido. Fizemos como a gente queria, sabe? Com os músicos que tinha no Tutti Frutti mesmo, né? E estourou a Ovelha Negra. Que eu fiz o Ovelha Negra nessa fase assim de, poxa, eu sou Ovelha Negra em tudo, sou Ovelha Negra em casa, no colégio, nas gravadoras, nos festivais, sabe? Aí eu falei, bom, vamos lá, né? Ovelha Negra. E pintou, assim, o lance das pessoas me localizarem dentro da MPB. Me localizaram como a Ovelha Negra da coisa. E, sabe, passou, porque era mesmo verdade aquilo. Então, geralmente, quando você faz uma música que fala a verdade que está passando com você, aquilo imediatamente pega as pessoas. Que cada um se sente ovelha negra, aí comecei a receber cartas das pessoas todas. Então eu falei, poxa, então estou no caminho certo, né? E aí teve modificações no grupo, Tutti Frutti, a Lucinha saiu, já no Fruto Proibido, né? Ela saiu. Saiu no Fruto. Entrou o Franklin, né? Como baterista, saiu o Emilson. Teve sempre uma mudança, que eu acho que grupo de rock é bem parecido com um time de futebol, sabe? Eu sempre achei. Então é uma coisa que vai sempre mudar, são os elementos assim que ora gostam, ora estão na coisa, ora não estão partindo para outra, estão querendo fazer os seus trabalhos, tudo, sabe? Vida de músico é assim mesmo, né? Eu saio dos Mutantes para fazer não sei o que, sabe? É uma delícia, eu acho ótimo. Refestança foi uma coisa boa demais. Mas antes do Refestança, olha, tá vendo como eu pulo? Teve o Entradas e Bandeiras. Entradas e Bandeiras, todo o disco, sabe? Ele pinta ele registra uma fase do artista, né? Da pessoa que fez as músicas, do grupo, enfim. E o Entradas e Bandeiras saiu com toda a tensão do mundo, sabe? Saiu preso, saiu triste, saiu confuso, sabe? Foi um disco bem confuso, bem triste, bem mal-humorado, eu não sei, sabe? Mas naquela época eu não estava nem querendo gravar, mas tinha que ser gravado, porque é um trabalho que eu já estava assim, nessas de fazer um disco por ano, um show por ano, renovar as coisas para ver como é que fica, né? E o Entradas e Bandeiras saiu com todo esse baixo astral mesmo, essa carga pesada, né? E até a gente começou a fazer um show no Teatro Aquários, lá em São Paulo. Foi quando eu fui presa no Entradas e Bandeiras, né? Até o nome, dei tanta bandeira que acabei entrando, né? Até o nome sugeria uma fase assim de basta, chega, você tem que parar por aqui, você tem que arranjar a coisa porque tá esquisito.
sabe? Inclusive nos horóscopos todos, eu tenho uma pessoa que faz meu horóscopo, que é fantástico, sabe? Então ele já tinha me dado um toque, que era uma coisa de super estafa. Inclusive no Entradas e Bandeiras tem uma música chamada Super Estafa, que era exatamente o Ovelha Negra da época. Então era uma coisa cansada realmente, sabe? As pessoas estavam meio confusas, ninguém sabia se queria ficar no grupo, se queria sair. Saiu tudo ruim. E aí culminou o lance todo com a prisão, que aí cortou o barato mesmo, sabe? Aí eu dei um tempo, depois que eu saí da prisão, eu dei um tempo porque eu estava esperando neném também, né? Eu dei um tempo e fiquei numa fase parecida com a época depois que eu saí dos Mutantes. Comecei a compor, comecei a ver o que eu tinha aprendido de tudo, qual era o próximo passo a fazer, não tinha desistido de música, sabe? Começar a ver as coisas os dados, né? Que foi uma barra muito pesada pra mim, sabe? O negócio de prisão, de estar esperando neném, ser presa, foi muito... balançou com a minha cabeça. Aí eu fiquei 15 dias, depois que eu saí, que eu comecei a ver o sol de novo, sem ser quadrado, comecei a ver os passarinhos, tudo, eu comecei a ver o que de bom tinha acontecido. Aí eu saquei que tinha acontecido uma maravilha. Eu tinha mudado de novo. E tinha mudado para melhor, porque eu estava esperando um neném, então eu estava achando maravilhoso ter um neném. E já comecei a curtir uns outros lances que eu fazia muito tempo que eu não curtia, sabe? Tipo, deixa eu ver se eu ainda sei fazer tricô. E não sabia fazer tricô. Aí então eu tenho que arranjar um casaquinho, não sei o que. Comecei a agitar um outro tipo de coisa. Mas sem deixar da música, porque tudo que eu estava assimilando eu queria jogar para fora de alguma maneira. E estava com a barriga desse tamanho, né? Falei, vou fazer show. Por que não? Começamos a fazer show para levantar uma grana, porque tinha sido um prejuízo desgraçado a prisão, né? Tinha acabado tudo, que toda a produção do show do Entradas e Bandeiras foi pro Beleléu, né? Aí a vontade de voltar a fazer, de não dar o braço a torcer, de levantar a cabeça, né? Com o seu exemplo, passar pra meninada também, que estava tudo bem comigo, que estamos aí, não aconteceu nada, pelo contrário, o tiro saiu pela culatra, vendi muito mais discos, Entradas e Bandeira conseguiu vender por causa disso, sabe? Então aí eu comecei a fazer show, vim pra Curitiba fazer inclusive um show de barrigão, um dos poucos lugares que eu fiz. Que ano é? Quando é que foi, hein? Foi em 77. Aí quando foi no 8º mês eu dei uma paradinha, né, pra fazer os exercícios todos, cachorrinho, aquelas coisas, não sei o que, crente que ia dar acupuntura, tava esperando um parto super normal, né? Mas aí não foi, pintou uma cesariana assim de improviso, porque o Beto dava tanto giro lá dentro da barriga que pintou assim, focamento com o cordão umbilical. Aí tive que fazer uma cesariana, aí foi o dia mais feliz da minha vida. Aquela coisa que eu jamais iria esperar. Quando tiraram o bichinho lá de dentro, né? E falaram, olha quem estava lá dentro, né? Eu não conhecia, não sabia quem era essa pessoa, meu Deus, meu filho, como? Então foi um susto, uma loucura o que me deu, assim, foi um outro Elvis Presley na minha vida, né? Virou de novo, reciclagem. Aí comecei a ficar nesse lance, assim, de criança, de me aproximar das pessoas. Eu destransei da minha empresária, que eu até então trabalhava 5 anos com ela. Destransei também, foi um choque terrível. Comecei a me recompor. E o Beto dando aquela força. Aí conheci o Roberto também, quer dizer, conheci bem antes, lógico, porque é o pai da criança. Mas aí a gente resolveu reestruturar o lance, né? Passar da matraca para trampo. Que foi um lance que ficou em família mesmo. E daí, eu tava assim, em contato com o Gil, porque assim que eu fiquei grávida, eu telefonei pro Gil e falei assim, Gil, você vai ser o padrinho do neném, é lógico, né? Só pode ser o Gil. Lógico, não sei o que, tudo bem, eu e a Sandra estamos aí, não sei o que. Aí ele falou, e aí, quando é que a gente vai fazer um show e não sei o que? Tudo, pois é, né, Gil? Poxa, mas... Então, como é que é? Vamos fazer? Vamos! Pá, né? Ele tava fazendo Refavela,
E eu estava me recompondo desse lance de firma, tudo, né? Aí a gente pintou Refestança, a jogada. Que eu tinha tido, assim, quando eu estava grávida, eu tinha lançado Arrombou a Festa. Que foi uma música que estourou, né? Estourou, foi uma loucura, todo mundo, maus comentários. E eu fiz os shows que eu estava grávida, eu fiz em cima do Arrombou a Festa. Aí a gente misturou o sucesso do Arrombou a Festa com o Refavela e o Refazenda dele, os Res, né? E botamos mais um, Refestança, né? Que foi ótimo, foi uma delícia. A gente fez a união da equipe, das equipes dele. Fizemos a união das duas bandas e fizemos a nossa união no palco. Então foi uma coisa tão bonita, sabe? Que a gente teve muito prejuízo mesmo nesse show, monetariamente não foi lá essas coisas, mas a tesão, sabe, de fazer o show, de fazer acontecer, foi uma loucura. A gente fez mais pelo norte, sabe? Foi um sucesso fantástico. O disco ao vivo ficou legal, né? Não registrou tudo, toda a Refestança, né? Porque era um show bem grande, tudo. Registrou uns momentos legais também, o Gil cantando Ovelha Negra. Foi ótimo, foi tão gostoso, foi tão gratificante, foi, sabe, deu um novo impulso, tudo, sabe. Aí a gente começou a fazer o Babilônia, né, com a equipe nova, porque quando eu mudei da equipe antiga para nova, também teve um novo ânimo na coisa, sabe. O pessoal que faz o Babilônia agora é uma coisa muito unido, está cada vez mais unido, sabe? É um pessoal que se não tivesse essa equipe toda, são quantas pessoas? 19, 20? 17. Se não tivesse essa equipe unida do jeito que está, cada um super profissional, o carinha da luz, sabe? O Nelsinho que entrou, sabe? Uma luz da pesada, Wagner Baldinati segurando o som, então, sabe? Carlinhos e Wellington, Wilson Wagner, então a equipe toda, sabe, reestruturando e tudo na mesma, vamos fazer o Babilônia. Aí de repente, sabe, fizemos um disco que pra mim foi o melhor disco que eu fiz até hoje, sabe, foi, e tudo dependendo disso, dessa coisa, desse apoio, das pessoas virem e falar, vamos levar pra frente, vamos tocar. Então, poxa, sabe, hoje em dia o Babilônia tá ótimo, sabe? Eu tô curtindo demais essa fase. É uma fase, assim, altos apes, sabe? Comecei a compor para as pessoas, frenética, sabe? Aquela coisa de aparecer música dentro de você ter o que dizer, então, Ney, frenéticas daqui. Eu sei que tá ótimo. E o Babilônia aqui em Curitiba foi fantástico. Voltando um pouquinho atrás, parece que tem um disco que tem o Building Up, né? Building Up. Ah, e o Build Up? E tem o José na música aqui também. É mesmo, né? Deixa eu ver se tá tudo bem. Vixe, Maria, minha vida é foda. Tá tudo bem? O José, o Build Up, eu fiz numa fase dos Mutantes ainda. Uma fase que os Mutantes se dissolveram, só que ninguém ficou sabendo, só a gente. Então o Arnaldo foi de motocicleta para os Estados Unidos, o Sérgio foi dar um giro lá pela Europa, por sei lá onde é que ele foi, e eu resolvi, pintou um lance da Ródia, que era naquela época eles faziam verdadeiros espetáculos assim, carnavalescos, de teatros e revistas da pesada com as modas. Era uma verba desgraçada que eles tinham lá, que eles gastavam os tubos. Eles me convidaram para musicar o lance e para fazer uma ponta no desfile, né? Aí à medida que eu fui ensaiando, eu topei fazer o lance, tudo. À medida que eu fui ensaiando, eles viram que podia fazer um musical do desfile de modas, né? Quer dizer, eles sonhavam alto, tudo. Tinham muita grana, né? Aí eu falei, bom, tudo bem, os Mutantes não estão fazendo nada, eu vou encarar essa, né? Aí saí dança, fiz o disco inteiro, fiz todas as músicas, cada roupa era uma música minha, tudo. Enquanto as meninas desfilavam, eu estava numa banheira cheia de espuma, tocando harpa. Uma coisa meio bem sofisticada, uma coisa tudo... Aquela época foi fantástico. E daí pintou, foi a época do José, né? Que estava no auge.
E eu cantava no show, José, olha o que foi, meu bom José. E todo mundo achava lindo. Era uma outra coisa. Eu achava tudo muito careta, sabe, pra falar a verdade. Mas como eu estava precisando ganhar dinheiro, então eu resolvi fazer. E acabei não ganhando dinheiro porque marquei a touca de não ter assinado o contrato. Olha que loucura. No fim da temporada eu falei, bom, eu acho que eu tenho uma grana aí para receber. Falei, é, lógico, tudo bem, ó. É isso aqui. Era uma ninharia, era um horror. Não era nada do que a gente tinha combinado, né? Aí vai tudo, mas como? Eu tenho contrato. Ele falou, só que você não assinou o contrato. Aí mais uma vacação minha, né? Acabei não ganhando grana nem nada. Mas muita gente até hoje comenta desse show. Era uma coisa bem teatro, sabe? Como experiência foi boa. Era careta porque o pessoal que faz desfile de moda é careta, sabe? Aquelas mulheres todas se embonecando, sabe? De repente você chegava, você queria cantar de blue jeans, não podia, tinha que usar uma roupa horrorosa que não tinha nada a ver com você. Porque era uma espécie assim de... Nasceu uma estrela. Então eu começava o show assim, uma menininha, coitadinha, que chegava no estúdio e via aquelas mulheres lindas e ficava deslumbrada e queria ser uma delas também, né? Aí era todo o processo de eu batalhar para ser uma manequim. Olha que horror. Aí o show era assim, no fim era consagração. Eu virava a primeira manequim da gangue lá deles, tudo. Aí no fim, o pessoal todo, assim, eu desci uma escada vestida com um vestido horroroso, uma peruca feia pra burro, uns broches. Mas, assim, a parte musical era engraçada, porque tinha Jorge Ben, tinha Tim Maia, tinha Juca Chaves, e tinha um grupo legal que acompanhava a gente também, que eu curtia muito, né? Mas aí passou, e esse foi o build-up, que saiu o disco, não aconteceu nada, é lógico. Porque era chato demais. E foi um lance aí que pintou. Curti. Além dessa viagem que vocês fizeram para a Olimpíada com mutantes, as outras viagens que você fez para o exterior, professor? Né? De tocar fora, a gente fez o Midem. Eu não me lembro a época. Foi depois do Lampiá. Fizemos o Teatro Vilaré lá em Portugal, com Edu Lobo. Que mais? Que a gente fez mais? A gente estava contratado para fazer uma apresentação em Londres, junto com os grupos sul-americanos também que eles estavam fazendo um movimento lá, né? E a gente estava embarcando para Londres, aí telefone da TV Globo que ia aparecer um programa chamado Som Livre Exportação. E aí o Marcos Lázaro tinha assinado com eles no nosso nome, ele não estava sabendo desse lance de Londres, tudo, né? Pra gente voltar. Então a gente, no dia de embarcar para Londres, a gente voltou para fazer o Som Livre Exportação. Cortou baratos, né? Aí a gente só tornou a voltar para Paris para fazer esse disco, que a Polydor lá de Paris ouviu umas coisas da gente e estava muito interessada. Aí a gente fez esse disco em francês, mas não pegou, não tinha nada a ver com a gente. Foi uma coisa forçada, fora de época, sabe? Foram essas vezes. Os Estados Unidos a gente foi também, mas sem apresentar. Fomos para Londres também, mas sem apresentar. De apresentação mesmo foi só em Portugal, Paris e em Cannes. E agora com Tutti Frutti não foi? Não, com Tutti Frutti eu nunca saí do Brasil. Eu tô fazendo, sabe, porque tá pintando um trabalho aqui, eu tô interessada em ficar aqui mesmo, sabe? Não tô... Porque eu tô achando que o lance é aqui. Eu sempre achei que era aqui. Eu não fico querendo mostrar minhas coisas lá de fora, sabe? Porque eu acho que tá tudo aqui ainda. Inclusive, a maior bandeira é os caras virem pra cá, sabe? Eles estão vindo todos pra cá porque sabem que o mercado é bom, que tem uma meninada da pesada. Agora, o chato é que eles não estão nem... Por exemplo, Rod Stewart veio aí, foi assistir a gravação do Babilônia, tudo. Mas é uma pessoa que você vê que veio ver quanto ele pode ganhar de dinheiro no Brasil. Quer dizer, tá na dele, tudo bem. Mas não teve aquele negócio, aquela troca, sabe? Eu venho pra cá, você vai pra lá, sabe? Aquele lance de... Então ele gostou do trabalho e ficou meio, não sei o quê, eu não sei se eu venho... Quanto é que paga de taxa aqui no Brasil? Será que dá pra ganhar dinheiro? Sabe? Ficou esquisito o lance. E todos eles que vêm pra cá, os gringos de grupos famosos, tudo, eles veem só o lance de quanto eles podem ganhar aqui, sem a taxa absurda que cobram lá fora. Então
Então não estão interessados em intercâmbio, não, sabe? Por enquanto, mas eu acho que não vai ter jeito também. Não vai dar jeito. Tá o Gil aí já indo pra lá, aí vai ser fogo, eles que se segurem. E trabalho novo agora em termos de cinema, teatro, televisão, que você tem feito? Eu tenho planos, assim, de fazer cinema. Eu adoro cinema. Eu tenho recebido muita proposta, mas, assim, o lance do Babilônia vai me tomar até o fim do ano, né? E cinema vai ficar, acho que, pro ano que vem. Eu não sei se eu vou musicar. Eu queria musicar um filme, sabe? Porque atacar de cinema, assim, sem nada, eu acho meio barra pesada. E é um campo que eu acho que só dá para fazer coisas, né? Quer dizer, pouca coisa foi feita aqui por causa do... Eles têm muito mais problemas ainda do que a gente que faz música, né? Negócio de mercado estrangeiro, essas coisas. Então, não sei, eu tenho que escolher direito o pessoal que eu queria, o que eu quero fazer, negócio de cinema. Proposta sempre tem, mas aí tem as chanchadas da vida, né? Que as pessoas acham que você tá numas e você não tá e não sabe como dizer para as pessoas. Mas tem gente muito boa já me procurando, eu entrando em contato com elas. Fora isso, eu estou pensando em editar o meu livro que está, coitado, tá parado por enquanto, por causa do Babilônia também, né? Eu estou escrevendo tudo. Pintou o livro assim nessas de plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro, sabe? Então pintou um lance porque tem muita coisa assim na minha cabeça, principalmente assim, backstage, né? De bastidores, fotografias, que eu queria colocar no livro, porque tem muita gente que me escreve, que me curte, assim, que eu sinto. Então era uma coisa mais pra eles, sabe? Tipo, como é que é atrás, de contar fofocas, de contar coisas que acontecem antes do show, sabe? Aqueles climas que aparecem, como, apaga a luz, não sei o que, como é que é, cadê, não sei o que lá, olha a polícia, tá chegando no teatro, não sei o que, sabe aquelas coisas? Eu queria contar tudo isso, com fotografias, com desenhos. Então estão planos, e também tem um plano assim, esse eu quero fazer de qualquer maneira, que o Babilônia é um show de teatro, praticamente. A gente está fazendo temporadas em teatro, né? E o ano que vem eu quero partir de novo para ginásio, que é um clima que eu curto muito, que é um clima de carnaval, né? Ginásio as pessoas pulam, dançam e ficam mais à vontade. E teatro você vai para ouvir coisas, para sentar, é uma coisa mais calma, né? Babilônia, apesar de Babilônia, eu acho mais detalhado, sabe? É um show que eu posso tocar baladas. Em ginásio é difícil você tocar uma balada, porque o pessoal fica batendo o pé o tempo inteiro, né? Mas o ano que vem eu quero partir para ginásio, mas para fazer um lance para criança. Criança pequena, que eu digo. Bem pequena, hein? Lotar um ginásio e dar um show da pesada para a criançada, sabe? Porque que é o público que eu acho que mais me curte, sabe? O maior público que eu tenho é criançada, de 10 anos para baixo, sabe? Vê se você encontrar na rua, assim, e a criança vem correndo assim, fala, tenho todos os seus discos aqui, cadê a Miss Brasil, não sei o que, a mãe fica sem jeito, sabe? Então eu vejo que depois também que eu tive o Beto, assim, o mundo da criança, pouca gente faz coisa para elas, quer dizer, dão uns brinquedos na mão delas e acho que tudo bem, né? E música, que elas estão ligadas em tudo, sabe? A criançada é fogo, então eu tenho mais é que fazer esse lance para elas, e palhaço no meio da coisa, e sonzão, o mesmo som de sempre, sabe? Muito visual. E é isso, os planos. Da Globo, trabalho da Globo. Televisão, eu não curto muito televisão, não. Para falar a verdade, é uma coisa que eu procuro aproveitar da televisão antes que ela se aproveite de mim, né? Então, quando eu lanço um disco, assim, por exemplo, eu faço uns Globos de Ouro, eu faço um Fantástico. Eles dão uma chamada na televisão, eu acho que é suficiente. Eu não gosto de televisão, não. E trilha de novela? Trilha de novela eu curto. Eu gosto, assim, do Guto, da Som Livre, que é uma pessoa que eu curto muito. Eu consigo separar ele da gravadora. Então ele é muito mais meu amigo do que meu produtor, o Big Shot da Som Livre, sabe?
Então é uma pessoa que ele chega e fala assim, estás afins de fazer um lance que vai acontecer isso assado, que você vai atingir tal classe. Então ele me mostra um mapa todo do que eu posso conseguir com músicas de novela, né? E eu achei legal, dá uma grana legal, eles pagam bem, divulgam. Quer dizer, eu não acho que eu me violente, sabe? Que tem muita gente que se recusa, acha que novela é uma apelação e que não sei o quê. Eu acho que não, é mais um jeito, um meio de você divulgar o teu trabalho. O que eu quero mais é divulgar o meu lance, né? Quero mais é encher os teatros do Brasil. Então, nada melhor que a televisão. O que você fez já em termos de trilha? De trilha? Deixa eu ver o que eu fiz, deixa eu ver se eu me lembro. Teve esse tal de rock and roll, de uma novela chamada Bravo. Agora Só Falta Você, também da mesma novela. Não era chamada, não. Eram músicas que estavam no disco da novela. O que mais? Fiz o Casarão. Não, o Grito. O Grito, né? Ovelha Negra? Não, era? Não, era num apartamento, né? No Grito. Era uma música, uma novela que passava no apartamento lá em São Paulo, tudo aí. Eles acharam que a música tinha tudo a ver. Aí foi. Aí fiz... O que mais que eu fiz? Fiz o Pulo do Gato. Fiz o Ambição, né? O tema do Herculano Quintanilha. Essas eu já... O Ambição e o Eu e Meu Gato, eu não fiz pra novela. Era do Babilônia, as duas. Mas aí o Ambição tinha que ser soltado muito mais tempo, que a novela, a trilha tinha... Então eu tirei do disco, era pra ser do Babilônia a Ambição, né? Aí eu tirei do disco e dei pra novela. Mas o Pulo do Gato, não. O Eu e Meu Gato, eles ouviram a música e falaram, pô, tem tudo a ver com a novela, não sei o quê. Aí, tudo. Mas eu não fiz pra novela, não. Eu fiz pro Babilônia. Só o Te Contei eu fiz especialmente pra novela. Foi legal. A Soninha Bonier gravou. E eu achei legalzinha a música. São 4h15. Dá mais um tempinho? Mais um tempinho, né? Como você vê a música brasileira hoje, Rita? O teu lado da coisa, o teu estilo e os outros? Eu acho que a gente não está atravessando um período de definição assim exata do que é a música brasileira, como foi a bossa nova, né? Tropicalismo, a própria Jovem Guarda, tinha aquele rótulo, né? Aquela coisa. Eu acho que hoje não está tendo nenhum movimento definido, que eu acho muito bom, porque eu acho também que o papel do cantor mudou, ele não é mais o guru, ele canta o que o povo quer. Então ficou uma troca, ficou uma inversão. Eu acho que está muito bom, tem pessoas fantásticas aparecendo por aí, eu gosto de todo mundo. Eu acho que o som e o sol nasceram para todos. Então eu não sei, eu não acho que... Pois é, muita gente se queixa da falta de ídolos, mas eu acho que não tem essa não. Eu acho que tem muita gente aí, o povo está cantando. Então quem faz sucesso é aquele que consegue ser popular. E popular é aquele que canta o que o povo quer cantar, não assim tipo, eu sou o dono da verdade, olha eu aqui. Sabe? Eu acho que está ótima a música brasileira. A música brasileira hoje está ótima. Hoje em dia não tem aquela coisa tão radical como era na época dos Mutantes, de não se permitir uma guitarra elétrica, entende? As pessoas estão sabendo que você tem que usar de tudo que existe por aí, e isso não significa que esteja perdendo a coisa boa, a coisa bonita, as raízes da música brasileira. Pelo contrário, ela está passando para o planeta, ela não está mais só do Brasil, ela é do planeta. Isso é que eu entendo como música brasileira. Eu não quero fazer música brasileira, sabe, usando as coisas africanas, que na verdade é africano, samba, as coisas que se dizem brasileira. Eu quero usar uma cuíca passando no sintetizador, eu quero
modernizar a coisa, sabe? É só isso. Quer dizer, quando dizem que faço rock, eu acho que o rock é exatamente isso, é você adaptar a música a essa instrumentação. A tecnologia, eu acho que é esse lance, que é uma coisa internacional, não é nem estrangeira, né? É uma coisa que um fotógrafo, ele quer tirar uma fotografia boa, então ele tem que usar uma câmera japonesa ou sei lá das quantas, mas é estrangeira, sinto muito. Eu tenho que usar uma guitarra estrangeira, não tem aqui tão boa quanto, e eu quero fazer melhor. Sabe? Se pintar uma brasileira, tudo bem, mas até que me provem, eu compro lá. E aí, nessas horas, a carteirinha da Ordem dos Músicos não vale nada. Nada. Você falou, eu gosto... Você tinha dito que você gosta de todos na música. Mas dá sim os que te dizem mais, as tuas preferências em termos Pessoal novo, você disse? No geral. Daqui e de fora. Eu gosto... Precisa falar de Gil, não? Gil, eu gosto de Caetano, Milton, Chico. Gosto muito do Chico, acho fantástico o que ele faz. Elis Regina, a voz dela me comove sempre que eu escuto, aquela perfeição. Beth Carvalho, estou curtindo muito. Eu não curtia não, mas agora estou curtindo. A gente muda tanto, né? Eu gosto de Guilherme Arantes, desse pessoal mais novo. Frenéticas, Demais. Gosto Zezé Mota, fez um disco agora, muito bom. Aliás, tem uma música minha. Que mais? Joelho de Porco, eu acho engraçado. Deixa eu ver. Eu gosto de João Bosco, gosto dele. Sidney Magal, eu acho engraçadíssimo. Mas é muito mais engraçado que o Ricardo, né? Porque ele dá tanta aquela rebolada, aquelas caras todas, eu acho ótimo. Quem mais que eu gosto? Lady Zu, né? Quem mais? Diz um aí você. Bethânia, lógico, Bethânia, Gal, adoro. Quer dizer, a gente sempre tá com os nomes na cabeça, nomes não, tá com as pessoas na cabeça, né? Lá de fora, quer ver, eu curto Stevie Wonder, adoro Stevie Wonder. Os Stones, Forever. Que mais? Eu gosto do Edgar Winter. Eu gosto do Emerson, Lake and Palmer. Gosto muito deles. América, eu curto. O Fleetwood Mac, eu acho engraçado. Bom, tem os eternos, Jimi Hendrix, que sempre passa pela vitrola, Janis. Faces, adoro os Faces. Gosto do Rod Stewart também. É que depois de eu ter conhecido ao vivo, deu uma afastada no lance. Quem mais? Frampton é bonitinho, engraçadinho. Não me diz muito não, mas é legalzinho. E agora estou apaixonada por John Travolta. Ai. Você acha que hoje ainda alguém influencia você em termos de música? Eu sou influenciada por todo mundo que eu escuto, que eu converso, que eu falo. Eu sofro influência diária de tudo que eu vejo. Eu escuto uma coisa, já não é que aquela coisa, é uma influência de aquilo passa em mim e eu ponho o meu filtro na coisa e acrescento e modifico de lá e aqui. Mas é um dado, né? É um dado, tudo que tem sentidos que você pode pegar, olhar, ouvir, sentir, eu recebo. Além do que você já falou, Rita, o que você teria de planos para frente? Além do Babilônia, das crianças? Muito para frente eu não consigo ver nada, não. Eu vejo só daqui a um ano. O livro, o cinema e esse show para criança mesmo é que eu tenho na cabeça, pro ano que vem. Teria alguma coisa que você gostasse de dizer ainda que a gente tenha esquecido de falar ou que você acha que seja importante? Não sei. O que é importante? É tão importante, tanta coisa. Eu acho que eu estou muito ligada em disco voador. Aliás, eu sempre fui muito ligada nos discos voadores. Inclusive no Babilônia tem uma música de disco voador.
Então, quando as pessoas me pedem, assim, para falar alguma coisa, tudo, eu sempre peço para as pessoas olharem para o céu, assim, quem sabe elas veem um disco. Que é uma coisa, vai ser um marco na história, quando eles realmente não tiverem medo da gente, nem a gente deles, vai ser ótimo. Tá pintando muita coisa já, né? Aquela coisa de profecia, né? É uma coisa que vem aí mesmo. Então, eu como ascendente aquariano, que os aquarianos são pessoas assim que enxergam muito pra frente, assim, as coisas que vêm, né? Então eu presinto logo mais a vinda deles, o encontro com eles. Eu já estou tratando assim naturalmente da coisa, assim. São meus familiares. Eles vão me levar a dar umas voltinhas, quer dizer, é uma coisa que eu tenho em mim. É bem, que dia é hoje? Hoje é 28 de maio, então, dia 28 de maio de 1978, eu estou pensando isso, nos discos voadores. Estou morrendo de curiosidade, eu quero encontrar logo, quero perguntar tanta coisa. E é isso. Ok, tudo bem. Eu falei, hein?